O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Romanos 8:31 diz: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos considerar juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmão? Poder sentar. Esse maravilhoso texto do apóstolo Paulo, uma inspiração realmente tremenda, uma prova de que o Espírito Santo verdadeiramente falou pela boca deste homem. Obviamente não só isso, mas no verso 37 ele diz: contudo, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, né? Mas o que me chamou a atenção nesse texto, irmão, é quando ele diz: em todas estas coisas. Ele diz: nós somos mais que vencedores, mas em todas estas coisas. E a questão é justamente a referência a que ele está fazendo. O que são todas essas coisas? Ele é tão convicto que ele fala que o amor de Deus é algo tão impregnado que ele diz assim: não só os anjos, não só os demônios não nos podem afastar, mas ele diz, nem os anjos. Quer dizer, quando se usa essa referência, e eu sei por que dessa referência, porque eu a tenho, eu a usei já aqui várias vezes, é uma referência que muitas vezes escandaliza algumas pessoas, porque ela só pode ser usada com um entendimento muito profundo do que se está falando, senão a própria pessoa não encontra força de declarar. Então, quando o apóstolo Paulo fala, nem os anjos nos podem separar do amor de Deus, ele está realmente impregnado de uma convicção, de um entendimento, de uma coisa muito profunda e absurda. Nós usamos essa expressão, ainda que é de forma errada a colocação da palavra absurda, né? Para dar a entender da coisa. É uma coisa bem fora do comum, a maneira como Deus está em nós, a maneira como Ele nos ama. É uma coisa que foge a qualquer compreensão humana. Talvez fuja até a compreensão dos anjos. Porque tem uma passagem bíblica que diz, o espírito que confessa, o espírito do anticristo, ele não confessa que Jesus Cristo veio em carne, porque confessar que ele veio em carne é semelhante a confessar que ele realmente morreu pela humanidade. E uma vez numa igreja teve até uma manifestação e uma pessoa viu um anjo e ela perguntou assim, Jesus Cristo veio em carne e morreu pelo homem? E o anjo olhou, sorriu e falou, sim, Jesus Cristo veio em carne e morreu pelo homem. E ainda olhou e disse assim, quem dera tivesse sido por nós. Quer dizer, esse amor
que Deus tem pelo homem é uma coisa muito transcendental. Dá para você imaginar, quando você se olha no espelho, você olhar e dizer assim, eu sou muito especial, Jesus morreu por mim. Não, você não se entende tão especial assim, você não vê nada em você que você, eu sou tão especial para Jesus morrer por mim, para Ele me amar, para Ele me abençoar, para Ele ter me livrado de tanto mal, para Ele ter me resgatado da vida que eu estava num abismo, os meus próximos passos seriam terríveis, Ele me resgatou. O que você vê em você? O que eu vejo em mim? Não vemos nada, irmão. O amor de Deus é realmente, como diz a Bíblia, transcendental, é algo que não dá para esquadrinhar, não dá para limitar, não dá para entender. Não dá para entender o quanto Deus nos ama. E Paulo entende isso de tal maneira que ele diz assim, nem os anjos nos podem separar, ou seja, ele apela para aquele poder máximo que ele conhece, que são os anjos, os arcanjos, os querubins, serafins, os exércitos celestiais. Ele diz, nem eles todos, se fossem se juntar, não conseguiriam nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é uma profundidade tremenda. Agora, ele diz, aqui, no verso 37, contudo, em todas estas coisas somos. Então, quando você volta um pouquinho, no verso 35 diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quer dizer, ele te coloca numa situação, mais uma vez vou usar a palavra, absurda. Imagina um camarada em tribulações, não dá para nem definir o que seriam tantas tribulações, completamente ansioso, perseguido, com fome, com frio, nudez, perigo, espada, ou seja, está prestes à morte. Nada nos pode separar. E é essa referência que depois ele vai dizer assim, contudo, em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores. E o que eu entendi nessa expressão que me veio hoje? Eu entendi que para você ser mais que vencedor, ele está dizendo, são nessas coisas, tribulação, espada, esse perigo, é nisso aí que nós vamos triunfar, porque nada nos pode separar do amor de Deus. Então nisso aí nós somos. Então, para você ser mais que vencedor, você tem que passar pelo vale da sombra da morte, pela angústia, pela tribulação, pela dificuldade, pela fornalha, pela cova do leão. É isso. E na verdade isso não é novidade, é a semelhança de Cristo. Cristo passou por todos esses vales sombrios, indo até a morte, e disse que a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. E nessa trilha de Cristo, nessa via crucis, é aí que nós seremos mais que vencedores. Depois de quê? Depois de encarar a guerra. Alguém sai vencedor sem ter pelejado? Alguém sai vencedor sem ter ido para uma guerra? Alguém sai vencedor sem ter ido para uma luta, sem ter ido para uma peleja? Eu sou vencedor. Vencedor de quê? Quem se declara vencedor tem que ter dito, olha, eu pelejei lá, eu guerrei ali, eu sou vencedor, estou aqui, estou vivo, estou de pé. Então, em todas essas coisas, ele dizia a espada, e se a espada chegar a ferir e matar? Ainda assim somos mais que vencedores, porque caindo na terra, somos recebidos em cima na glória, muito vivos. Paulo não teve medo da morte, quer vivamos, quer morramos, não faz diferença a morte para nós. A morte para nós não é morte, a morte para nós é a porta da vida. Tanto que a Escritura diz, bem-aventurado aquele que desde já dorme no Senhor, ou seja, já morreu dando seu testemunho, bem-aventurado, esse aí já não está mais em questão de prova, de julgamento, não está mais sujeito a cair, já dorme no Senhor, acabou. Sobre esses a segunda morte não terá domínio, não terá poder, acabou, estão salvos. Estevão mal começou ali
a era de Estevão, mal ele começou a dar o testemunho, foi morto. A Bíblia diz que era o jovem Estevão. O jovem Estevão. Estevão morreu cedinho. O jovem Estevão. Alguns diriam assim, coitado. Eu diria, coitado de nós que ainda estamos aqui pelejando, sujeitos a perder ainda tudo que temos. Estevão está garantido. Estevão está seguro. Muitos diriam, coitado daquele ex-ladrão lá da cruz, coitado, ele já está bem pra caramba, irmão. Ele está muito bem. Quando ele recebeu, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, ele calou a boca, descansou, acabou, queria mais era morrer. Quem está melhor? Nós ainda somos sujeitos à queda, como que Paulo diz, aquele que está de pé, cuide, vigie, ou seja, você é sujeito à queda sim, você pode estar no maior patamar espiritual que for, na viração do dia Deus pode estar vindo falar contigo dentro da tua casa, ainda assim tu estás sujeito à queda, está sujeito a erros. Deus falava com Samuel, e no entanto, vai lá na casa de Jessé, quando ele foi ia ungir o homem errado, ei Samuel, senta aí, mas certamente está perante o Senhor o seu ungido, não, eu não escolhi esse não. O grande profeta Samuel também estava sujeito a erros, amém? Saul atingiu um patamar, ele se tornou o quê? Rei de Israel, não foi um rei de uma nação qualquer, foi rei do povo de Deus, que tinha a promessa de Abraão, Isaque e Jacó, e no entanto, esse rei Saul, que foi rei de Israel, ele caiu, e eu nem creio que foi para o céu, aliás, dizer que ele foi para o céu é blasfêmia, Saul foi para o inferno. Teve um homem que Jesus vem e dá testemunho dele, diz assim, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo, e no entanto, na minha opinião, na minha convicção, Salomão foi para o inferno. O homem chegou, olha, num nível altíssimo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória, Jesus faz menção da glória de Salomão. Dizem que a estrebaria de Salomão era 2 vezes daqui na central do Brasil, só onde ele guardava os seus cavalinhos, uma coisa estupenda, e no entanto, chegou no maior auge e despencou, permitindo o sacrifício de crianças dentro dos termos de Jerusalém, e dizem os historiadores que ele acabou como um louco. Aquele que está de pé, cuide mesmo, irmão. O destruidor está diante de nós todos os dias. Nós temos que guardar com muito carinho a nossa coroa. Temos que zelar pela nossa vida espiritual. Essa guerra é muito séria, irmão. Essa guerra é tremenda. Se você não andar com Jesus, você não enxerga os perigos no seu caminho. Não é você que enxerga os perigos no seu caminho. É Jesus que enxerga. E te livra, e te fortalece, porque você não tem condições de enxergar as ciladas espirituais, você não tem condições de enxergar os demônios que jogam laços no teu caminho, você não tem condições de ver o diabo dentro das pessoas que estão sendo usadas para te destruir, mas o teu Deus vê todas essas coisas e te providencia o livramento. Então, tenha muito zelo pela sua vida espiritual, não relaxa. Se você relaxar, se você afrouxar, já era, irmão. Seja firme ali nos pés do Senhor, no entendimento, no conhecimento, vigiando, como Davi escreve, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tem coisas que você acha que não tem nada a ver, e essas coisinhas é que vão te destruir, elas que vão minar toda a tua estrutura espiritual. Uma das coisas que Deus tem falado muito aqui em nosso meio, nos últimos dias que eu posso dizer, é os últimos 4 meses para cá, é a respeito de família. Esse laço familiar é terrível. Muita gente não consegue vencer isso e nega a palavra que diz, a minha família são os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu.
Muita gente ainda está preservando, zelando muito por família. Muita gente está zelando por marido que já deveria ter dado um chute nele. Tu não quer Jesus? Não, para fora da minha casa, a casa é minha, tu vaza. Muita gente já deveria ter feito isso, mas tem laços sentimentais terríveis, está minando a vida de muita gente. Tem gente aqui com a vida estacionada, porque não consegue vencer um lacinho sentimental. Eu entendo, eu sei o que é isso, eu entendo, mas eu também entendo que a palavra de Deus é implacável. Tu tem que vencer, meu irmão. É a tua via crucis, é a tua via dolorosa, é a tua estrada de terror, é o teu vale da sombra e da morte. O Senhor é contigo, Ele prometeu, ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Irmão, se tu tem que chorar tuas lágrimas, chora, mas vence. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Deixa a tua cama nadar nas tuas lágrimas, faz um rio de lágrimas no teu quarto, mas saia vencedor. Chora todas as lágrimas. Quando não tiver mais lágrimas de água e sal, chora sangue, mas seja vencedor. Porque quando tu adentrares nas regiões celestes, em que lá o Senhor enxugará dos teus olhos toda lágrima, aí quando você vê a recompensa, você vai dizer, eu faria tudo de novo. E faria bem melhor, com muito mais prazer, com muito mais alegria. São lutas, são guerras que existem. Paulo está dizendo aqui, contudo, em todas essas coisas somos mais que vencedores. As coisas que ele diz que somos mais que vencedores, ele diz, quem nos separará? Tem tribulação, tem ansiedade, tem perseguição, tem fome, tem nudez, tem perigo, tem espada. Tem tudo isso, irmão. Mas você vai ser mais que vencedor. O amor de Deus está na tua vida. Se tu tens respeitado o Evangelho de Jesus Cristo, o amor de Deus está na tua vida. Agora, isso aqui não é autossugestão. Não, eu estou indo na igreja todo dia, eu estou lendo a minha Bíblia, Deus está na minha vida. Deixa de blasfêmias e ignorâncias. Deus não está na minha vida quando eu digo que Ele está. Deus está na minha vida quando eu sinto que Ele está. A Escritura diz, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu não conquisto o reino dos céus com os meus gritos, eu sou filho de Deus. Deus está dizendo assim, quem? Nunca vos conheci. Quem diz que eu sou filho de Deus não sou eu, quem diz que eu sou filho de Deus é o Espírito Santo. Antes que Jesus Cristo dissesse, eu sou filho de Deus, os céus bradaram e a pomba desceu e todo mundo ouviu a voz, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer e alegria. Não sou eu que dou testemunho de que vou entrar no céu, eu sou filho de Deus. Nada, meu irmão. Se eu sou filho de Deus, a árvore é conhecida pelos frutos. E tem muita gente se iludindo com os frutos, não. Hoje mesmo o rapaz que esteve aqui falou assim, não, eu não faço mal para ninguém. Olha como as pessoas se iludem. Eu sou uma pessoa boa e eu não faço mal para ninguém. Eu até acreditei que ele seja uma pessoa boa e não faça mal para ninguém. Eu falei assim para ele, mas só que está escrito, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Não ouses dizer que você é uma pessoa boa e não faz mal para ninguém, porque Deus mata, Deus joga no inferno. Deus mandou exterminar amalequitas. Moisés, que era o homem mais manso do mundo, dizia assim, se esses homens morrerem de morte natural, então Deus não está na minha vida, mas se Deus está na minha vida e acontecer alguma coisa diferente, se a terra abrir e os consumir e eles descerem vivos às profundezas, todo mundo vai ver que o Senhor é Deus na minha vida. Eu falei para ele, Deus te deu sentimento de amor para você amar, de compaixão para você ter compaixão, mas te deu sentimento de raiva também para você odiar quando precisar odiar. Tem gente que pensa que as suas boas obras fazem diferença no reino dos céus. Qual é a boa, perfeita e agradável? A vontade de quem? De Deus. Então cuidado com a sua, irmão. Cuidado com a sua. Aqui não tem crente bonzinho não, hein? Aqui tem crente justo. Bonzinho não. Bonzinho não. Justo.
Se Deus der graça para termos compaixão, teremos compaixão. Se Deus der graça para ter ódio, nós vamos dizer: Deus, desce a espada, manda fogo do céu. Não tem essa não, meu irmão. Aqui ninguém decide o que vai ser feito, não. Aqui nós oramos e Ele decide qual vai ser a nossa oração a respeito das situações. Não tem esse papo não, irmão. Então, não foi assim Jesus? Foi. João disse assim: Senhor, quer que oremos que caia fogo do céu? Não, vocês não entendem do Espírito que vocês têm. Eu não vim aqui para isso. Esse não é o momento disso. Mas Jesus entrou lá em Jerusalém e disse assim: está vendo esse templo aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra. Foi uma carnificina. Rios de sangue correram em Jerusalém. Quando Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Então, boa, perfeita, agradável é a vontade do Senhor, irmão. Então, irmão, resultado: você quer poder declarar: eu sou mais que vencedor? O que é um vencedor? Vencedor são aquelas pessoas que entram em guerras que elas podem vencer. Você é um vencedor. Todo mundo olha e diz assim: ó, tem uma peleja ali, aquela pessoa vai lutar contra aquela. É tipo assim, que nem esses animais que lutam aí no FFC, no MMA, tem uns animais lá que ficam em duas pernas, parecem até homens. Aquilo para mim são animais. Aqueles animais, quando vão brigar, quem está olhando, o que olha? Aquele ali tem mais massa corporal do que aquele ali. Bom, aquele ali pode ganhar, mas eu estou vendo, aquele ali também é habilidoso, tem menos massa corporal, mas tem habilidade. Ali pode sair um vencedor de qualquer lado. Pode sair um vencedor de qualquer lado. Aí botam lá os animais para brigar, daqui a pouco tem um lá gritando que ganhou. Ganhou não sei o quê. Não sei que dignidade aquelas pessoas pensam que tem. Homem é aqui dentro do octógono. Homem de verdade não pisa naquilo. Homem de verdade tem outros projetos na sociedade, amém, meu irmão? Homem de verdade não é aquilo. O que eu conheço de homem é algo bem diferente daquilo. Então, quando você está numa peleja em que alguém olha e vê que você pode ganhar, vão dizer apenas que você saiu vencedor. Mas quando você está numa guerra em que as pessoas veem que você não teria condição de ganhar, aí você é muito mais que um vencedor. E são essas tribulações que a Bíblia tem, são essas coisas que a Bíblia mostra, essas guerras do dia a dia, isso é que te faz um crente mais que vencedor. Olha para a vida do apóstolo Paulo, foi um vencedor? Não, foi muito mais que vencedor. Porque nenhum outro homem natural fez as coisas que ele fez. Olha para a vida de Pedro, olha para a vida de Tiago, para a vida de João, para a vida de Estevão, olha a vida desses homens. Eles foram vencedores? Não, eles foram mais que vencedores. Eles lutaram contra sistemas, eles lutaram contra exércitos, eles lutaram contra coisa muito grande, das quais eles não poderiam vencer, não tinham condições de ganhar. E até cumpriram uma missão e foram mortos, e ao serem mortos, ali estava consumada a sua vitória, com a sua morte, porque não se rendeu, e obrigou o sistema a matá-los, provando que o que saía dos seus lábios era maior, era nocivo, danificava, feria e matava o sistema. Então não são vencedores, são mais que vencedores. Você quer ser um crente mais que vencedor? É quando vier sobre a tua vida aquilo que todo mundo vai olhar e vai dizer: agora ele cai, e Deus vai dizer: ele vai ficar de pé. Aí você é mais que vencedor. Vitórias tem por aí nessa sociedade, as pessoas estão enfrentando suas guerras, estão vencendo naturalmente. Nós não, nós só enfrentamos coisas que são bem acima de nós. O que Deus, olha a unção, que glória, é muito específica, é para trabalhadores de valor.
O que Deus tem preparado para nós é guerrear com coisas que Ele vê muito grande. Muito grande. Coisas que Ele olha na terra e diz assim: o exército brasileiro não venceria aquilo. Se juntar a PM e a Força Nacional não vai vencer. Se juntar a Guarda Municipal não vai vencer. E ele precisa de fazer uma obra e ele olha para os pequeninos, ele olha para a sua igreja, ele olha para a minoria, ele diz: a minha igreja pode pelejar e vai vencer. Quem vai desfazer as obras do diabo? Quem vai abrir vista aos cegos? Não são os cegos naturais, são os cegos espirituais. Quem vai dar entendimento para as pessoas, compreensão? Alguém pelejou, meu irmão, por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui, de Bíblia na mão, dizendo: aqui está a palavra de Deus. Martinho Lutero pagou o preço dele, John Hus pagou o preço dele, Jerônimo Savonarola e todos os heróis da fé pagaram o preço dele, porque olharam no futuro e viram uma geração de mais que vencedores. Isso é você, sou eu. Eles venceram, sabe por quê? Porque o alvo deles éramos nós. A força deles era só essa, sabiam que tinham que deixar um testemunho, nem escreveram livros, mas a vida deles foi um livro e alguém escreveu. Então, repara, no verso 36, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte. Todos os dias fomos considerados como ovelhas para o matador. Fomos entregues à morte como ovelha ao matador. Portanto, mas contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nosso Senhor. Nosso Senhor. Você sabe o que é você ter um Senhor? O passo que você deu para frente, Ele te ordenou. O passo que você foi para a esquerda, Ele te disse. Para a direita, Ele te comunicou. Ele coordenou a tua vida. Ele é o nosso Senhor. E quando Ele te dirige, ninguém frustra o plano dEle. Esse texto é interessante. Algo me chamou a atenção logo que começa a ler ele. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E eu pergunto, irmão, Deus é por ti? Deus é por ti? O que você apostaria que Ele é por ti? O que você estaria disposto a enfrentar acreditando que Ele é por ti? Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram a fornalha porque acreditavam que Ele era por eles. Daniel encarou a cova dos leões. Paulo encarou tudo que nós sabemos. Pedro encarou, quando inclusive, segundo os historiadores, ele podia ter saído de Roma, mas cruzou com Jesus. Jesus falou com ele: estou indo para Roma, ser crucificado. Ele entendeu que era para ele ir para Roma. Foi lá e deixou prendê-lo. Quando o prenderam e foram crucificar, ele falou: crucifica-me de cabeça para baixo, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Então, irmão, essa palavra merece ser esmiuçada na sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas veja, eu não quero que você entenda mal. Ah, se Deus é por mim, então ninguém será contra mim. Não, não é isso. Depois Paulo vem com uma lista inacabada, dizendo:
sabe quem será contra ti? Aí ele cita tudo isso aqui, essa loucura toda: espada, nudez, perigos, tribulação, ansiedade, perseguição. Somos entregues como ovelha ao matador. Ou seja, entenda isso: se Deus é por ti, todos serão contra ti. Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo. Então a interpretação dessa palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós, não é uma afirmativa. Se Deus é por nós, quem será contra nós, sei lá, um tipo de afirmativa, não. É uma pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu te respondo: todos serão contra ti. O que é que foi dito para Jeremias? Jeremias, eu te ponho como muros de bronze. Olha, você pelejará contra todos e todos pelejarão contra ti, mas eles não prevalecerão contra ti. Jeremias, eu te ponho contra os reis, contra os sacerdotes, contra os governantes, contra os prefeitos. Eu te ponho, Jeremias, contra todo o povo da terra. Todo mundo vai pelejar contra ti, mas eles não vão prevalecer contra ti. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O mundo inteiro. Se você tiver esse entendimento, irmão, você vai bem. Eu tive esse entendimento há muitos anos, quando eu ainda estava num sepulcro chamado Igreja Batista, lendo isso lá numa reuniãozinha. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma reunião onde cada um falava uma coisinha. Eu falei assim: o que eu entendo disso aqui é o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Significa que o mundo inteiro será contra nós. Eu estava certo, porque Jesus disse: Pai, eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E o mundo quer sal? Quer ser preservado? O mundo quer luz? Quer ser iluminado? Não, o mundo quer apodrecer nos seus delitos, nos seus pecados. Não quer preservação. O mundo quer acabar, meu irmão, com o sal que somos. O mundo quer o fim da igreja. Você já viu algum incentivo a igrejas? Tem incentivo aos narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, a ONG não sei de quê, cuidar dos animais, mas você já viu alguma igreja recebendo verba? Qual igreja que recebe verba? Anote então isso: Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo, se Deus é por nós, o mundo inteiro será contra nós, mas como diz Paulo, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. E Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Pastor, logo no início na primeira ministração, quando o Senhor ali falava a respeito de exortação, eu vi ao púlpito uma fonte que jorrava do púlpito, e as águas que surgiam do púlpito, que saía do púlpito, se transformavam em espada no momento em que o Senhor ministrava. Até aqui. Alexandre. Louvado seja o nosso Deus, que é santo e que é poderoso. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu, eu vi um grande mar. Nesse grande mar, eu via um facho de luz. Eu via semelhante à igreja se afastando, e esse facho de luz ia levando cada vez mais uma distância bem grande da beira da praia. E na praia, eu vi uma multidão incontável, mas incontável mesmo. Quando a onda batia, eu vi muitas pessoas mergulhar. E quando elas mergulhavam, só que elas mergulhavam na areia seca, somente na areia. E algumas pessoas, bem poucas pessoas, conseguiam entrar na água e nadar até onde a igreja estava. Eu fiquei: meu Deus, por que essa distância toda, meu Pai? E o Espírito Santo me deu uma palavra.
é a minha graça que está sendo retirada, pouco a pouco, da face da terra. Eu falei, meu Deus. Logo em seguida, eu vi o Senhor num barco. Eu vi esse mesmo facho de luz te entregar um canudo, na semelhança de um papel, te entregar nas suas mãos. Então essa visão cessou até aqui. Amém. Ô Marcos, amém. Volta aí. Paz, irmãos. Amém. Mestre, eu estava revendo o culto em casa e no momento daquele louvor, o leão da tribo de Judá, eu vi o irmão Paulo Roberto com as mãos levantadas e vi uma algema ser colocada no braço esquerdo dele. Amém, irmão. Irmã Paula, eu vi, irmã, algumas serpentes. Eu vi algumas serpentes e via você chegar no local. Quando você chegava, aquelas serpentes, elas ficavam arrepiadas, como se incomodasse com a sua chegada. Mas elas não saíam, elas permaneciam, mesmo incomodadas, elas permaneciam no local, irmã. E ali essa visão cessava. Amém. Irmão André, eu vi um anjo, irmão, ele te trazia uma folha, e nessa folha eu vi notas de violão e uma música. Eu não vi notas descerem, não. Eu vi uma folha com a música sendo lhe entregue, e a música já estava pronta. E eu vi o anjo lhe entregar essa folha com esse louvor, irmão. Amém. Mestre, eu vi a porta da igreja, impressionante, eu vi ela se fechar, ela se fechava de um jeito que se estreitava, mestre. Ela ia se fechando, se estreitava, mas os irmãos estavam aqui dentro. E eu via que quem quisesse adentrar por essas portas tinha que fazer um esforço sobrenatural, mestre. Não era fácil entrar, mas eu via que os irmãos já estavam dentro. E quem vinha de fora para tentar adentrar a igreja, tinha que fazer um esforço sobrenatural, que não será fácil a partir de hoje, mestre. Daqui para frente, essas portas, a porta da restauração vai se estreitar, e poucas pessoas adentrarão por ela. Amém. Louvado seja Deus. Quando o Senhor mencionou ali no começo, né, falou... fez aquela brincadeira com os irmãos ali e mencionou nomes, e aqueles que foram mencionados, impressionante, eu vi sair do peito do Senhor alguns corações, e esses corações eram entregues. Eu observei que quando era entregue a Kelly, a irmã Kelly estava tremendo, e o anjo foi, irmã, ele te acalmou quando o mestre fez aquela brincadeira conosco. Amém. No momento que a irmã Eliane estava louvando, pastor, eu via sair desse lado e do outro uma parte de diamantes. Era um diamante bruto partido ao meio, e de lá ele ia se encostando. Quando ele chegou nesse lado do púlpito, chegou um outro do outro lado, ele foi se juntando, e o púlpito se transformou num grande diamante. Então eu vi sair alguns relógios antigos, e eu vi ser colocados
relógios novos, mestre. Impressionante, eu entendi na visão que os relógios antigos que saíam era o tempo antigo. E Deus dava um novo tempo através desses relógios novos. Trazia um novo tempo. Amém. Durante a palavra, o tempo inteiro da palavra, eu via sair da boca do Senhor laços de fogo. E um desses laços foi até o irmão Paulo Sérgio e o agarrou pelo braço esquerdo e começou a enrolar ele. Esses laços de fogo começou a enrolar e tomou todo o corpo do irmão Paulo Sérgio, mestre, durante a palavra. Amém, mestre, até aqui. Davidson. Rapaz, igreja, mestre, quando o irmão Rafael Felipe estava adentrando a igreja, quando ele ia caminhando, ia se formando um caminho de fogo, só à medida que ele ia andando, o caminho de fogo ia seguindo ele. E durante a pregação, eu posso até agora contemplar, mestre, esse fogo está aos pés dele. Eu vejo, mestre, como se fosse uma touca preta cobrindo a cabeça dele. Ele está sem blusa, mestre. Irmão, assim manda te dizer o Senhor. És o Criador que precisa da criatura? Ou és a criatura que precisa do Criador? Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Mestre, esse fogo está até o joelho agora. Dois braços está estendido, mestre, para ele. Deus manda te perguntar: qual desses braços você vai se agarrar? Assim diz o Senhor! Grave. Começo dos louvores, eu vi como se fosse uma pepita de ouro e nela foram se criando asas muito grandes, e ela sobrevoava sobre a congregação. E não só sobre a congregação, ela saía, ia até o Japão, ela vinha até aqui em Blumenau, ela ia até a Bahia, ela foi até a África também, voou todo o continente africano. E ela voltou e continua voando sobre a igreja, templo pós-prisão. Amém. Tive uma visão no momento dos louvores com o irmão Borba aqui de Blumenau. Eu vi um anjo descendo no céu com uma espada muito grande e ele entregava para ele essa espada. E ele abraçava essa espada com carinho pela frente, assim, ele abraçava essa espada, segurava no peito dele, assim, essa espada. Essa é uma espada que Deus está te dando, irmão, para guerras dentro da tua própria casa. Deus vai te dar as palavras perfeitas para você usar. Espere em mim, diz o Senhor.
espera as minhas palavras, pois eu te darei elas. Amém. Eu vi a frase, uma geração de mártires ensinando a morrer por Cristo. Eu vi ela se tornava uma mão, como uma mão que vai socar um rosto, e de repente vinha naquela intenção de dar o soco, assim, o murro. Ela vinha e vinha uma espada, ela se formava uma espada apontada para a terra, e ela ia a intenção de ferir assim a terra, e assim essa visão cessou. Amém. Essa visão da mão, né, e da espada, da frase, né, uma geração de mártires ensinando a morrer por Cristo, ela vai ferir a terra, vai ferir os moradores da terra. Essa frase vai ferir os moradores, essa frase vai ferir a terra vai ser ferida por causa desta frase. Essa frase ferirá a terra. Só isso que eu consigo dizer, parece que isso ecoa dentro da minha mente. Esta frase ferirá a terra, diz o Senhor. Eu vi um grande ser, ele tinha como uma altura assim enorme, a altura de um poste de luz, muito grande mesmo. E ele era assim como um daqueles seres, né, do Senado romano, se fosse um daqueles deuses romanos, né, que a gente via em estátuas, aqueles cabelos e louros. E ele era um homem assim sem camisa, mas abaixo dele ficava uma grande saia. A parte maior eram as pernas, né? Em cima ele tinha o tronco, era menor. A parte maior mesmo era que sobressaía de baixo, assim, era muito grande. E ele tinha uma saia, e ele andava e ele abria essa saia pela parte da frente. E eu vi muitos moradores da terra adentrando nessa saia. Muitos iam adentrando. Eu vi pessoas de terno, militares. E ele abria e ia marchando. E muitos iam entrando dentro dessa saia que ele abria. O diabo, ele não só adentrou a mente de alguns homens com um conceito de poderio, com um conceito de leis formadas por eles mesmos, como os homens ficam aterrorizados com a palavra de Deus, eles se escondem nisso que hoje é chamado de poderes do mundo, né? Esse legislativo, judiciário, constitucional, Senado, Congresso, presidencialismo, tudo essa farsa que o diabo criou. Os homens estão ficando aterrorizados. E Deus me faz ver agora que do que eles estão correndo, se escondendo, é do Senhor, pastor, e de um povo que vem atrás do Senhor. Interessante que eu vejo como uma espada, o povo todo como uma espada e um cabo na ponta. Mas o Senhor não está no meio desse povo. E o Senhor não está. O Senhor está atrás desse cabo. O Senhor é muito importante, mestre. Muitos não entendem a importância do Senhor. O Senhor é muito importante. O Senhor é muito importante.
o povo sentado agora e assistindo o culto e ouvindo agora essa profecia não entende quem é o homem que vos prega. Deem a vida por ele. Deem a vida por ele. Atrás dele está o paraíso. Atrás só irá ser um vencedor quem seguir a este homem que está aí, o último Elias. E assim diz o Senhor: vocês são os cumprimentos das profecias. Vocês são o cumprimento das profecias. Isso é muito forte dentro de mim agora. Os últimos que serão os primeiros, os poucos que adentrarão na porta estreita. Vocês são os pequeninos do rebanho. É a última hora. Vocês são os últimos. Vocês são nós somos os trabalhadores da 1ª hora. Nós somos a esperança do Deus vivo nessa terra. Amém. Irmão Carlos Gomes, eu tenho uma palavra do Senhor para você, irmão. Assim te diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Eu ouvi as tuas orações, o que tens me pedido, e digo eu ainda tenho uma obra na tua vida. Mas lembra-te, esses que estão aí são a tua família. Aqui está teu pai, tua mãe e teus irmãos. Assim, quem sabe, tu ainda serás um vencedor na minha presença, diz o Senhor. Tive uma visão, eu vi como se fosse uma espada em brasa. Como o ferro, quando é moldado, ela estava assim, incandescente, essa espada. E essa espada, ela cortava o globo terrestre pela lateral, deixando uma ferida, como se passasse mesmo uma espada quente na pele, assim, cortando, mas já queimando e cicatrizando essa ferida. Então eu vi ela cortar algo como se fosse uma grande semente, uma coisa muito grande, assim, como se fosse uma grande noz, assim, uma coisa enorme, como se fosse um fruto gigante, assim. E ela veio e cortou, e ali dentro não foi encontrado nada. Nada, estava totalmente seco, aquilo que essa espada incandescente cortou. Amém. Amém. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, que é santo e que é poderoso. Pastor, o Espírito de Deus me deu mais uma visão. Eu vi um grande mar de novo. Este mar, eu vi surgir uma mão, as águas se transformavam em uma mão. Eu vi quando essa mão começou a pegar peixe de dentro do mar e jogar fora, jogar na areia. Eu falei, meu Deus, mas é o peixe que mora dentro das águas. Mas eu vi a mão jogar os peixes para fora. E na outra visão, assim diz o Espírito de Deus, dias de angústia,
está por vir sobre a terra. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Isso eu falo eu, o Senhor, dentro da minha casa, não digo lá fora. Cuidem da vida espiritual de vocês, porque dia de angústia virão sobre a face da terra. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Mestre, quando o irmão Rômulo falava do irmão Borba, eu via ele dentro de uma casa e vi um homem tentar lhe acertar o rosto. E quando esse homem tentava acertar-lhe o rosto, ele segurava a mão desse homem. Então eu vi quando um anjo que estava do lado dele olhou para ele e disse: não segure a mão desse homem, porque esse é o caminho do Evangelho de Jesus Cristo. Tem que passar pela via cruzes. Amém. Quando o irmão Davidson estava aqui na frente, eu via, mestre, o anjo da justiça. Ele adentrou a congregação com a espada, aquela espada de fogo, e ele ficou andando, mas o semblante era de muita, mas de muita ira, ele transparecia a ira do Senhor. Foi o que eu entendi na visão. Ele ficou andando pela igreja, ele tinha muita ira, mestre, mas muita ira mesmo. Amém, irmãos. Quando o Deilson estava falando, Deus me deu uma palavra, Rafael. Assim diz o Senhor: tenho tido misericórdia de ti. Basta mudar os teus conceitos e viver o Deus que lhe foi apresentado. Assim diz o Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, então. Bendito Deus, excelso, glorioso, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é Deus que nos dirige, que nos orienta, pois nós confessamos: sem o Senhor nada podemos fazer. Somos como ovelhas sem pastor, mas o Senhor é o nosso guia. Como diz a Escritura, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Por isso, abre os nossos olhos, dá-nos graça. E quanto às tuas promessas, Senhor, promessas de vida, promessas de verdade, promessas de justiça. Ó Deus, pela manhã, tu conheces como grita a nossa alma. Ao deitar, Senhor, a nossa esperança está no amanhã, em que possamos declarar, mais uma vez, cumpriu-se a palavra do nosso Deus, que não mente, não se engana, não é confuso, e operando o Senhor, quem impedirá? Por isso, Deus vivo, Deus poderoso, Senhor dos altos céus, lembra-te da palavra que o Senhor mesmo nos deu, que o Senhor mesmo nos entregou. Então, Senhor, pela tua palavra que não voltará vazia, mas cumprirá aquilo que lhe apraz, realiza os teus desígnios sobre a terra, realiza os teus desígnios na tua igreja, realiza os teus desígnios neste bairro, porque tu bem conheces, Senhor, as injustiças, a malignidade,
como, Senhor, se levantam contra o bem, como se levantam contra a verdade. Tu conheces isto, ó Deus, em todo o globo terrestre. Lembra-te da palavra que deste a Abraão. Porventura não faria justiça o grande juiz de toda a terra? Por isso, Deus, a nossa esperança, a nossa alegria é a balança que tu tens posto sobre a terra. A tua justiça, Deus, é o equilíbrio na terra dos mortais. Por isso glorifica o teu santo nome, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim, Deus, leva o teu povo na tua graça, na tua paz, pois nós aqui estamos e lutamos para sermos dia a dia os teus guerreiros.